Olá, eu sou Carlos Tomaiolo, fisioterapeuta, provisionado do CREF São Paulo, especializado em treinamento resistido, em fisiologia do exercício, e eu trouxe um tema aqui para o IFBB Academy sobre treinamento com pesos e lesões. Para começar falando sobre treinamento com pesos e lesões, vamos primeiro definir algumas coisas sobre sobrecargas mecânicas, né? Algumas forças externas que acabam aumentando a predisposição de lesões. Dentre essas sobrecargas mecânicas, eu tenho forças de torção, né? Em cima de uma determinada estrutura músculo-esquelética. Uma outra força externa de compressão, também seria um outro mecanismo. A tração e o impacto. Todos esses mecanismos externos que influenciam no aparecimento de algum tipo de lesão. Toda vez que eu aumento os limites fisiológicos, eu vou aumentar sobrecargas, eu aumento o risco de desenvolver algum tipo de lesão. Então aí é uma situação bem comum do treinamento, onde você tem o objetivo para aumentar os seus limites fisiológicos, aumentar a sobrecarga, e com isso você acaba tendo que conviver com uma chance maior do aparecimento de algum tipo de lesão. Ainda dentro desses fatores, existem algumas situações favoráveis que são importantes falar com relação à idade, o sexo, a genética, o estado fisiológico também é importante, a condição física, nutrição, o estado nutricional, o estado psicológico também é importante, a fadiga física, a fadiga, o estresse, o ambiente em que você está treinando, o equipamento, a interação humana, ou seja, o profissional, alguém que está te acompanhando ali, uma lesão prévia, algum tipo de doença pré-instalada, o uso de algum tipo de medicamento, se o indivíduo encontra-se ou não em fase de reabilitação, alguma variabilidade antropométrica também, o nível de habilidade, né, a experiência que ele tem com aquela lesão ali e algum histórico de dor. Todos esses fatores são fatores importantes também que predispõem ao aparecimento de algum tipo de lesão. Eu tenho um trabalho aqui, um trabalho de 1998, onde o intuito era verificar o número de lesões causadas por musculação nos Estados Unidos, onde o número de praticantes ultrapassa aí os 45 milhões de pessoas. E essas queixas em consultório médico, elas corresponderam a menos de 1% das consultas. Então isso mostra que a musculação é um treinamento bastante seguro, é um treinamento bastante adequado para se prevenir e tratar algum tipo de lesão. Isso porque esse trabalho demonstrou uma queixa bem pequena de todos os praticantes ali de modalidade esportiva, apenas 1% correspondeu ao treinamento com pesos. Então, das queixas nos consultórios médicos, apenas 1% vinha de alguma situação desencadeada na musculação, no treino na academia. A grande maioria, claro, veio das outras modalidades esportivas de maior impacto, de maior contato físico principalmente. Falando um pouco de cada lesão, a gente tem a distensão muscular como uma lesão mais comum no esporte. Apesar da musculação ser bastante segura, né, quando ela é praticada dentro dos parâmetros ideais, daqueles indicados pelo meio científico, ela realmente é bastante segura por diversos fatores que a gente vai falar aqui, mas ainda assim existem alguns tipos de lesão que são mais frequentes. A distensão muscular, ela é uma lesão mais frequente em grande parte das modalidades esportivas e acontece também em alguns casos, aí, poucos casos, dentro da musculação, principalmente da musculação de alto nível, né? Atletas de nível competitivo. A gente conhece, aí, historicamente falando, alguns, e eu vou mostrar aqui para vocês algumas dessas. Um exemplo está aí o atleta, o Kevin Levrone, uma lesão que ele teve no tríceps. E aí, como vocês podem ver, toda a formação dessa equimose, desse derrame, né, sanguíneo aí na região, pegando até uma parte do dorsal ali, o grande dorsal. Isso se deve porque na distensão há a ruptura de alguns vasos. Esses vasos acontece um extravasamento sanguíneo ali, local,
e provoca esse hematoma, né, que nós chamamos de equimose. Isso assusta bastante o atleta. Às vezes a lesão não é nem uma lesão tão extensa ou uma lesão tão séria, mas o quadro que se apresenta é um quadro bem atípico, né? De um hematoma grande, um derrame sanguíneo grande, uma região escura, e isso afeta até psicologicamente o atleta. Então é importante que o profissional saiba expor bem ao atleta os problemas dessa lesão, o que essa lesão acarreta e esse quadro clínico da lesão, para que o atleta fique mais tranquilo, né, de que isso é uma situação comum da lesão e que a lesão também pode não parecer tão grave quanto o quadro mostra, né, por conta desse derrame sanguíneo, acaba assustando um pouco o atleta. Então é muito importante o profissional, o médico, o fisioterapeuta, o educador físico, quem estiver envolvido ali no treinamento ou na reabilitação desse atleta, conseguir colocar para ele no sentido de acalmá-lo. Um outro exemplo aí, a distensão muscular no bíceps. A do Kevin Levrone era no tríceps, e a do Dorian Yates, aí, um atleta 6 vezes campeão do Mr. Olympia, teve uma lesão no bíceps, ainda quando estava no seu 3º título. Aí, depois dessa lesão ele ganhou mais 3 títulos, mas foi uma lesão bem importante na época para o bíceps. E olhem aí o tamanho dessa equimose, o quanto houve aí de extravasamento sanguíneo por conta dessas rupturas dos vasos, e isso acarretou nesse hematoma grande aí, né, nessa equimose grande. E isso, como eu disse, acaba afetando bastante o psicológico, o atleta fica muito preocupado com o quadro. Um outro exemplo, um atleta extremamente importante no cenário do bodybuilding, um atleta brasileiro, o nosso melhor atleta aí na história do esporte, com certeza, o Eduardo Correia, e uma lesão no tríceps também, bem próximo à competição. Essa última lesão que ele já teve uma outra lesão também, mas foi bem próximo à competição do Mr. Olympia, e o Eduardo acabou tendo alguns problemas de preparação por conta dessa lesão, teve que se envolver num processo de reabilitação de urgência para poder competir, mas isso acabou afetando um pouco a estrutura do músculo do tríceps, e o Eduardo competiu mesmo com a lesão, acabou conseguindo competir, isso há 10 dias antes da competição. Então foi uma lesão que preocupou bastante o atleta, com certeza, nessa fase da preparação do treinamento bem próximo à competição. Ele está nos seus limites, talvez seja esse um dos motivos para o aparecimento da lesão, a gente não pode afirmar, mas talvez seja uma somatória de fatores. Um deles, com certeza, pode ser esse estresse físico e emocional que o atleta está passando em virtude das vésperas da competição, a preparação e tudo que envolve essa fase final aí da preparação dele para competir. Uma competição muito importante, a mais importante do cenário bodybuilding mundial, e com certeza a competição mais importante aí na carreira do Edu. O Edu depois acabou se reabilitando e voltando a treinar normalmente. O problema maior foi nessa fase mesmo, logo aí do momento da lesão, porque ele estava às vésperas da competição. Um outro exemplo também de ruptura muscular, um outro exemplo no bíceps, o Jay Cutler, 4 vezes Mr. Olympia, e acabou custando para ele um título, né? Ele vinha de 2 vitórias no Olímpia, uma derrota, né, um 2º lugar, e depois recuperou por mais 2 vezes o título. Quando ele estava buscando seu 5º título, ele acabou lesionando o bíceps numa sessão fotográfica, ou seja, não foi treinando de forma máxima como ele treina, foi pegando pesos leves simplesmente para fazer uma sessão fotográfica. E nesses movimentos ele acabou lesionando o bíceps, acabou tendo uma ruptura ali do bíceps, o que acabou se envolvendo num processo cirúrgico. Tá aí uma outra ilustração para mostrar o cabo longo do bíceps, né, esse tendão mais longo aí, da porção mais longa do bíceps. A ruptura dele foi bem nessa porção aí. Aqui uma outra ilustração mostrando o processo cirúrgico. Ele teve que passar por uma cirurgia para poder reconstituir esse tendão, conseguir suturar ali e resolver a ruptura.
até mesmo para ele conseguir voltar a desempenhar os seus treinamentos. Porém, na competição, isso foi bem próximo à competição também, ele competiu com o bíceps rompido mesmo. Estava até ainda com a equimose, estava bastante roxo, acabou passando a tinta para disfarçar um pouco, mas ele competiu com a ruptura mesmo. E acabou ficando na segunda colocação, perdeu o título para o Phil Heath. Então, discute-se aí também que essa lesão foi uma lesão difícil para ele, porque acabou até custando um título. O bíceps dele ficou com uma deformidade ali no palco, e isso com certeza o deixou em desvantagem perto do físico do Phil Heath, que era um físico bastante perfeito, numa forma bem poderosa para a época, na sua melhor forma, e acabou custando o título para o Jay Cutler. Então aí é importante vocês verem como uma lesão pode atrapalhar e muito o atleta, principalmente próximo a objetivos de competição. O atleta está treinando pesado, ele vem de estresse físico, e vem estresse emocional também por conta da preparação, e isso acaba desencadeando algum tipo de lesão, ele se expõe mais a riscos de lesão. E está aí o exemplo do Eduardo e do Jay Cutler, que tiveram lesões próximo à competição, bem próximo à competição. Aí uma outra foto mostrando o Jay Cutler já no pós-operatório, com o ombro ali imobilizado, para não movimentar o bíceps, né? Foi logo após a cirurgia, mas ele está ali mantendo a dieta, fazendo as suas refeições, o atleta não para. Treinando também, né? Mesmo com o membro superior imobilizado, por conta da lesão, ele está treinando aí, como vocês podem ver na foto, ele está treinando os membros inferiores, fazendo perna, ou seja, um atleta desse nível, por mais grave que seja a lesão, ele precisa se concentrar sempre no seu propósito maior, que é a competição, que é se manter ali em boa forma física para se apresentar, mesmo porque existem situações importantes ali na carreira do atleta, não só com relação ao título, né, mas também uma carreira profissional, onde envolve patrocinadores, onde envolve contratos, onde envolve negócios. Então o atleta tem que estar sempre muito bem preparado. Então o nível que tem um atleta desse, mesmo com uma lesão séria, um pós-operatório, ele está se dedicando, se envolvendo ainda no treinamento, treinando os músculos que ele consegue trabalhar, que não vão comprometer a reabilitação. Também é importante bastante bom senso e, claro, um acompanhamento profissional nessa fase, para que você tenha os benefícios da reabilitação, consiga manter o seu treinamento, sem que esse treinamento atrapalhe o processo de reabilitação. Isso é importante. Então, cabe aí o atleta ter bastante bom senso e procurar sempre a ajuda profissional para que ele realmente consiga se recuperar da lesão e ainda consiga se manter no máximo da sua forma física. Um outro exemplo também, bem conhecido aí, uma ruptura de bíceps também, do Lee Priest, um outro atleta já mais da década de 90, não está competindo mais na FBB, está competindo em outra entidade, mas ele teve uma lesão do bíceps, e o curioso também é falar que essa lesão ocorreu quando ele estava levantando uma televisão na casa dele, ou seja, não foi treinando de forma máxima e pesada, ele estava fazendo um esforço relativamente tranquilo para ele, pelo atleta bem preparado que ele é, mas ainda assim ele acabou desenvolvendo uma lesão no bíceps, acabou tendo uma distensão ali, uma ruptura, e isso também ocasionou uma deformidade, isso ocasionou equimose, ele teve que passar por um processo cirúrgico também, causou todo um transtorno na carreira competitiva desse atleta. Não fica muito claro essa situação onde os atletas estão treinando em níveis máximos, né, em alta performance, e o aparecimento de lesão, quando a gente vê situações como essa, onde o Jay Cutler, por exemplo, estava fazendo uma sessão fotográfica, pegando pesos leves e acabou rompendo, e o Lee Priest também levantando uma televisão em casa e acontecendo uma ruptura. A gente prefere entender que há uma somatória de fatores e o atleta chegou ali naquele ponto num estresse absoluto, de repente microlesões acumulativas ali na região, algum processo inflamatório instalado já crônico,
e mesmo sem ter muitos sintomas, sem ter muita dor, sem ter limitação, mas ainda assim o atleta acaba em movimentos simples, leves, acaba havendo a ruptura. Historicamente falando, é comum casos assim, onde o atleta está de repente aquecendo e lesiona aquecendo. Claro, existem casos, principalmente em outras modalidades esportivas, que no estresse máximo do treinamento ou da competição acaba ocorrendo a lesão, mas existem também situações como essas que eu acabei de mostrar, né, onde o atleta está num esforço relativamente tranquilo, né, suave, e ainda assim acontece uma ruptura. Então não fica muito bem claro quando isso acontece. A gente entende que se você aumenta os seus limites, né, se você aumenta as sobrecargas, você aumenta o risco de lesão, isso é claro. Mas existem situações onde essas cargas não estão aumentadas e ainda assim a gente vê algum tipo de lesão. Então isso é bastante curioso, mas é presente e a gente ainda não consegue explicar tão bem quanto isso acontece. Mesmo porque às vezes acontece a lesão e não há nenhum histórico anterior, o atleta não estava passando por nenhum procedimento, não se sabe o que poderia ter acontecido. O que entende-se mesmo é um estresse acumulativo, é um estresse de muito treino, somado a diversos fatores aí com relação à dieta restritiva, a estresse emocional também, ou até mesmo microlesões pré-instaladas aí também. Aí o Liprist, com a ruptura no bíceps, no caso dele foi o bíceps direito, então aí vocês veem nessa foto uma diferença de tamanho entre o bíceps esquerdo e o bíceps direito. Então o bíceps direito ficou um pouco mais encurtado, desenvolveu uma deformidade ali por conta da cicatriz que forma ali, a fibrose tecidual que forma. Isso acaba prejudicando o atleta porque fica um lado diferente do outro. O atleta pode ser prejudicado no momento do julgamento ali, da avaliação, principalmente se ele está disputando de forma bastante acirrada com outro atleta. Isso pode ser um critério, por exemplo, de desempate, pode ser um critério que define realmente ali quem que vai ficar na frente de quem. Então quem tem a lesão e tem a deformidade sempre vai ficar em desvantagem. Rupturas, essas distensões, elas evoluem muito facilmente para deformidades desse tipo por conta da cicatrização. E isso acaba prejudicando muito o atleta durante a competição no bodybuilding, porque é uma competição estética, há uma avaliação estética, uma avaliação física estética muito importante na hora da decisão de quem vai ser o vencedor. Em outras modalidades que exigem apenas uma performance física e não existe essa avaliação estética, digamos assim, o atleta não tem problema nenhum, ele consegue desempenhar a sua performance, claro, depois de um processo de reabilitação adequado, mesmo havendo uma cicatriz, uma deformidade, o atleta consegue manter bem a sua performance física, isso não o atrapalha. Um outro exemplo disso também, o outro atleta aqui russo, o Alex Fedorov, teve uma ruptura do peito. Se vocês verificarem ali na imagem, o peitoral direito dele teve uma ruptura, e aí vocês percebem a diferença entre o lado direito e esquerdo, né? Fica uma assimetria importante ali, e na hora de avaliar isso é muito bem avaliado pelos árbitros, né? Isso acaba chamando a atenção. Outro atleta também de uma lesão na musculatura do peitoral, o Tony Freeman, um atleta profissional, competidor no Mr. Olympia também por diversas vezes, um atleta bastante experiente, já aí com seus 47, 48 anos, ainda competindo, ainda em grande forma, e anos atrás acabou ocorrendo uma lesão aí no músculo peitoral. Ele estava treinando e acabou desenvolvendo essa distensão aí e formou uma fibrose cicatricial, e isso ficou marcado ali na musculatura do peitoral, como vocês podem ver aí na foto. Isso tá bem definido ali como uma cicatriz e vai ficar ali instalado para sempre, não tem como mudar esse quadro, né? Isso vai desenvolver uma diferença, uma assimetria aí entre os lados. O peitoral direito é bem diferente do esquerdo, principalmente ali na parte de inserção ali da musculatura do peitoral. Então isso desenvolve uma deformidade, e essa deformidade é extremamente importante nessa modalidade que é o fisiculturismo, que é o bodybuilding.
Um outro tipo de lesão, eu usei como exemplo aí o Vitor Martinez também, um atleta profissional, competidor no Mister Olímpia, e acabou tendo uma lesão no ligamento cruzado anterior, no joelho. Isso foi na sua melhor forma física da carreira. Ele estava com grandes chances de disputar um título do Mister Olímpia e acabou tendo essa lesão no ligamento cruzado anterior, teve que passar por um processo cirúrgico, um processo de reabilitação que acabou deixando fora da competição do Mister Olímpia naquele ano que ele estava tão bem preparado e tão cotado pelos experts no universo do bodybuilding para, de repente, disputar um título. Então, aí vem a lesão num momento crucial da carreira do atleta. Depois dessa lesão, o Vitor se manteve muito distante das chances de um título, então acredito que ele tenha realmente perdido a maior chance da sua vida por conta dessa lesão. Então, a lesão impacta de uma forma muito grande na carreira do atleta. Acaba atrapalhando momentos decisivos como esses, né? Uma outra situação, além das lesões que eu venho citando aí, uma outra situação que ocorre nas academias aí, e temos alguns relatos no treinamento de alto nível, que são acidentes envolvendo alguns movimentos da musculação. Na maioria das vezes, isso ocorre por certa imprudência, né? O atleta deixa de tomar certos cuidados básicos para sua segurança e acaba se envolvendo em algum tipo de acidente. Atletas de alto nível, isso é pouco comum. A gente deixa uma situação mais comum para os iniciantes, aqueles que não têm experiência e intimidade com os aparelhos, né? com as máquinas de musculação, que acabam ocorrendo algum tipo de acidente. Mas acontece também no esporte de alto nível, de alto rendimento. Dentro aí dos fisiculturistas, eu cito um exemplo do Jean-Pierre Funks, um atleta francês, que estava fazendo uma sessão fotográfica para uma grande revista americana, mostrando o seu treinamento de membros inferiores, de coxa, e ele foi fazer um agachamento para fazer essa sessão de fotos para a revista, essa reportagem, né, para a revista mostrando o seu treino. Como vocês podem ver na imagem, ele armou a barra, as anilhas todas numa gaiola de força, e ao fazer o movimento ali, ele acabou tendo uma lesão no joelho, o que o fez desmontar, né? Ele teve uma ruptura do tendão patelar, e isso fez com que ele perdesse toda a força do quadríceps e ele desmontasse, né? Acabou tendo uma queda porque a musculatura do quadríceps não suportou e acabou tendo um acidente sério. Esse acidente dele poderia ter sido evitado a esse nível, né, de lesão se ele tivesse usado uma barra de segurança. Como vocês podem ver ali na gaiola de força, ele não transpassou aquela barra de segurança, que é onde a barra deve cair ou deve se apoiar caso o atleta venha a falhar no movimento ou venha a ter algum tipo de problema. Aí, como ele não tinha a trava de segurança, foi um excesso de confiança dele, agachando pesado, de forma livre, sem colocar a barra de segurança, acabou tendo um problema e isso fez com que ele caísse com a barra nas costas, o que agravou ainda mais a lesão. Então, se ele tivesse tomado cuidado, colocado aquelas barras onde segura a barra do agachamento, caso tenha um problema, isso poderia ter sido minimizado. Acho que a ruptura ela aconteceu pelo estresse, mas a queda acabou acontecendo porque ele não tinha uma trava de segurança ali. Então é importante você, antes de fazer qualquer exercício, estar prevenindo de algumas situações. Então um atleta nesse nível, que é o nível do Jean-Pierre Funks, um atleta também da década de 80, 90, profissional, competidor no Mister Olímpia, passar por um tipo de estresse desse tipo. Acho que isso é inadmissível num alto nível que ele se apresenta, né? O atleta tem que tomar certos cuidados. Depois da lesão, teve que chamar socorro médico, né, para poder levar um cara desse tamanho, com esse peso todo, com dor absurda, né, que ele teve lesões extensas no joelho, no quadríceps, então ele teve que ser imobilizado, ser colocado numa maca,
para o hospital. Aí tem uma outra foto com os quadríceps, né, as coxas dele, e aí o tendão patelar torcido, a musculatura do quadríceps também, tudo isso por conta das rupturas que ele teve, tanto no ligamento patelar quanto no tendão patelar. Isso acabou deixando o quadríceps totalmente isolado do joelho, então acabou perdendo os movimentos mesmo. E teve que fazer, claro, um processo cirúrgico para poder reconstruir todas essas estruturas e devolver a ele a funcionalidade do quadríceps. Tem aí outra imagem, a foto já do pós-operatório. Como vocês veem aí, as cicatrizes da cirurgia, né? O processo de cicatrização ainda com os pontos ali, bem recente. Foi a primeira foto que ele fez depois da cirurgia. E é legal que o Jean-Pierre Funks, ele tinha um lema aí, né, dele, que ele carregava com ele para os seus treinos, que era go have or go home, ou seja, treine pesado ou vá para casa, né? Então ele é um atleta que não brincava em serviço, todos os seus treinos eram treinos pesados, senão ele preferia nem treinar. De certa forma ele está certo, os treinos têm que ser assim mesmo, mas ele pecou que nesse treinar pesado ele não tomou certos cuidados com a segurança. Mas um atleta desse nível, como eu mostrei, o Jay Cutler também, o próprio Eduardo Correia, não para de treinar, então tem aí uma outra imagem dele na recuperação. O show deve continuar, né? Então ele está treinando, tem uma foto do primeiro treino dele depois da cirurgia, com os joelhos imobilizados, né? Praticamente sem andar, ele devia estar com uma cadeira de rodas aí, ou algum auxílio para poder se locomover, e está treinando braços, está fazendo aí o membro superior, já que o membro inferior ele não consegue treinar por conta da cirurgia. Então ele tenta manter ao máximo a sua rotina de treinamento, sua rotina de preparação. Nessa outra foto, 2 meses depois da cirurgia, ele já bem recuperado. Claro, um atleta desse nível tem a genética a seu favor, sempre. Não é qualquer atleta que passa por uma lesão desse tipo e se recupera tão rápido e na forma como ele se recuperou. Se vocês notarem aí o quadríceps dele, apesar de não estar próximo ao que era antes da lesão, está muito bem desenvolvido, muito bem trabalhado, perto de muitos outros lesionados que a gente vê por aí. Então aí o potencial genético do atleta fala mais alto, a facilidade que ele tem em desenvolver massa muscular, em desenvolver força, isso ajuda muito também na recuperação. Então é um atleta fenômeno também, com certeza, um expoente genético aí para poder ter uma recuperação rápida e mostrar uma forma física como ele está mostrando aí, mesmo apenas 2 meses depois de uma lesão tão séria, um acidente tão sério como ele teve. Uma outra modalidade onde esses acidentes são muito presentes, né, ainda falando do trabalho de treinamento com pesos, é o levantamento de peso, né, o levantamento de peso olímpico. É muito comum fraturas nesses casos, por conta da tamanha carga que o atleta está tentando mover ali, levantar. Isso faz parte da performance dele, né? Mover grandes cargas é uma modalidade onde quem levanta mais peso ganha, então há um limite ali a ser batido, e como eu disse, toda vez que a gente aumenta as sobrecargas, a gente aumenta o risco de lesão. Então, historicamente falando, a gente tem alguns casos no LPO, levantamento de peso olímpico, e em outras modalidades de força também, como strongman, como os levantamentos básicos, onde atletas acabam desenvolvendo lesões, e é muito comum nessa modalidade esportiva aí, nas competições de alto nível, as fraturas. Tem um exemplo aí de uma fratura de braço e outra ali de uma fratura de perna. O atleta muitas vezes acaba se desequilibrando com o peso, acaba não conseguindo completar o movimento e o peso cai, e isso pode desenvolver algum acidente caso ele acaba sendo infeliz ali no movimento, não consiga se posicionar de forma adequada. O peso pode cair realmente e comprometer alguma estrutura musculoesquelética, com certeza. Então é uma modalidade esportiva do trabalho com pesos também, aonde existem grandes riscos de lesão e lesões sérias, como fraturas, por exemplo.
Dentro da musculação, a gente não vê muito, né, na musculação do bodybuilding, a gente não vê muito lesões desse tipo, né, tão graves assim quanto fraturas. Não é comum esses tipos de acidente. Historicamente falando, existem alguns acidentes, como eu mostrei o Jean-Pierre Funks, mas isso não é tão comum. O que é mais comum dentro das academias, no trabalho de musculação, dentro do bodybuilding, são irritações e afecções de tendões. Isso é o que acaba sendo mais comum no dia a dia das queixas de consultório aí de praticantes de academia, de musculação. Essas queixas são bastante dolorosas, geram certa incapacidade, o indivíduo acaba desenvolvendo dor local, limitação de movimento, acaba não conseguindo treinar e aí ele vai procurar uma ajuda médica para tentar entender o que está acontecendo ali e buscar um tratamento, uma solução. Porque muitas vezes isso deixa o treino bem complicado, desestimula muito o treinamento, porque você vai fazer um movimento, vai tentar realizar um movimento proposto ali e por conta da dor você desenvolve uma limitação que acaba te desmotivando a treinar, você não quer continuar o treino por conta dessa dor. E aí, claro, o importante é buscar uma ajuda profissional, tentar um diagnóstico, tentar entender o que está acontecendo ali e buscar alguma solução. Dentro dessas irritações e afecções dos tendões, é muito comum as tendinopatias. Dentro delas, né, essas tendinopatias são doenças que afetam os tendões. Nós temos as tendinites e as tendinoses, tá? Diferenças aí. A tendinite é um processo agudo, é um processo instalado de forma aguda, desencadeia uma inflamação e dor ao movimento. Então, aquela inflamação provoca dor, às vezes, aos mínimos ângulos de movimento, por conta de um processo inflamatório agudo. As tendinoses já é uma evolução de uma inflamação crônica. Você tem uma inflamação já aí de um bom tempo, de um longo tempo, também desenvolve dor, acaba produzindo certa limitação. A diferença aí muitas vezes é que em processos mais agudizados, né, onde você tem mais dor, você tem mais limitação e em alguns momentos você não tem tanta inflamação, tem menos inflamação e aí você não tem tanta dor, não tem tanta limitação. Isso é bem comum. A quem possui alguns tipos dessas lesões acabam tendo queixas álgicas, queixas de dores em alguns dias e outros dias diz que não, que está tudo bem, que não está sentindo nada e aí consegue treinar melhor. É importante você saber avaliar isso, porque no momento em que você tem que treinar, se você tem o desconforto, tem a limitação, tem dor ao movimento, é importante que você mude a sua conduta de treino. Agora, se é um processo crônico, né, você tem dias que você está melhor, que você não tem essas limitações, que você não tem dor, mesmo tendo a lesão ali instalada, tendo a afecção ali instalada. Ela não produz sintomas. Nesses dias onde você não tem os sintomas, você consegue treinar melhor, você consegue treinar com mais carga, com mais amplitude de movimento. Então, em situações crônicas, é muito importante avaliar cada treino a treino, porque vão ter treinos em que você vai estar melhor, vai conseguir movimentar de forma mais precisa, com menos limitação, sem dor, e vão ter dias que você vai sentir dor e vai ter que mudar a sua conduta de treino. Eu vou falar sobre treino aqui e vocês vão entender melhor como treinar nessa situação. Dentro dessas lesões, existem um suporte de suplementação, né? Um suporte nutricional, onde certos nutrientes conseguem prevenir e trabalhar até no tratamento coadjuvante a algum medicamento também, ou de forma preventiva aí, de um uso crônico para determinadas afecções desse tipo. Dentro desses suplementos, o que a ciência nos dá bastante suporte aí do uso, nós temos, além de proteínas, aminoácidos que são importantes, né, do tipo encontrados na proteína do soro do leite, a whey protein, que são importantes para o crescimento da massa muscular, para o desenvolvimento do tecido muscular. Isso também ajuda numa recuperação, onde você precisa ter hipertrofia, ganho de força, aumento de estabilidade articular. Então, uma proteína, um aminoácido
é sempre muito importante nesses processos, assim como é dentro de uma dieta para performance também. Mas ainda assim nós temos outros nutrientes que auxiliam aí. Óleo de peixe, por exemplo, é uma substância muito utilizada, geralmente 5 gramas por dia de óleo de peixe, acaba ajudando bastante na prevenção. O sulfato de glucosamina também, geralmente associada à condroitina, são substâncias importantes para trabalhar na prevenção ou até mesmo no tratamento coadjuvante aí desses tipos de afecções. A glucosamina, 1.500 miligramas 4 vezes ao dia, e a condroitina, 1.200 miligramas 4 vezes ao dia também. Então aí tem até uma formulinha aí de como usar essa quantidade aí segundo alguns estudos. O magnésio também, um mineral bastante utilizado, 250 miligramas 2 vezes ao dia é geralmente a dose utilizada aí por esses atletas. E a vitamina C também, na quantidade de 1 grama a dia, ajuda a prevenir e a tratar de forma coadjuvante algumas situações de afecções tendíneas, alguns tipos de lesões assim também. Dentro do tratamento desse tipo de lesão, em primeiro momento, a gente tem a aplicação do gelo, né? A crioterapia é bem eficaz, bem eficiente, principalmente para controlar processos inflamatórios, para ter uma situação analgésica, um controle da dor também, ajudar na recuperação. Então é muito comum atletas que possuem algum tipo de lesão, na maioria das vezes lesões crônicas, que após a atividade, após o treino, acaba fazendo imersão em banheira de gelo ou colocando o gelo em compressas de forma local, em algumas articulações, em algumas estruturas. Isso ajuda muito na recuperação, ajuda a prevenir o edema, o inchaço, ajuda a acelerar o processo de cicatrização local ali também. Então a crioterapia é um método bastante eficiente, simples, barato e de fácil acesso, que deve ser estimulado, porque tem seus efeitos positivos com certeza. Depois dessa situação do gelo, caso o atleta não saiba o que está acontecendo ali, ele tem dor, mas não possui um diagnóstico, é importante que o primeiro passo é procurar um médico, uma ajuda médica, para que haja um diagnóstico, para que ele consiga descobrir o que é que aconteceu naquela estrutura, que tipo de lesão, qual a extensão dessa lesão, porque é a partir daí que você vai conseguir direcionar o tratamento, o que vai ser preciso esse atleta fazer como reabilitação, como treinamento. Geralmente, em primeiro momento, o médico acaba passando medicamento. Esse medicamento anti-inflamatórios, para tentar combater também o inchaço, o edema, aquele aumento das estruturas ali na região. Com isso também vai diminuir os processos álgicos, vai diminuir a dor, vai possibilitar melhor movimento, vai devolver função. Então, o uso do medicamento, pelo menos nesse início de tratamento, é importante muitas vezes. E claro, isso é prescrito e é passado pelo médico que está acompanhando o caso aí. Paralelo ao uso da medicação, é indicado também a fisioterapia analgésica, então faz parte também a crioterapia, né, desse trabalho da fisioterapia, mas existem outros recursos também na fisioterapia, que trabalha com eletroterapia, né, que é a parte onde você usa estímulo elétrico para algum grupo muscular, para buscar algum tipo de relaxamento, um alívio de tensão. Isso ajuda também a melhorar os processos de dor. Depois dessa fisioterapia analgésica, que é o início do trabalho, quando melhora a dor, quando melhora a limitação, o atleta começa a ter mais amplitude de movimento, aí sim ele passa para uma fisioterapia com aparelhos, com equipamentos, o que a gente chama de mecanoterapia, né? Ele acaba utilizando alguns recursos de equipamentos e aparelhos para que ele consiga voltar à sua forma física. Isso nada mais é do que o treinamento. Nessa fase da reabilitação, muitos atletas recorrem à academia.
Claro, é importante ter ali com ele o fisioterapeuta ou o educador físico preparado para atendê-lo, mas ele pode fazer essa reabilitação, essa parte de fortalecimento na própria academia. Os aparelhos utilizados são muito semelhantes, salvo algumas restrições, onde de repente determinado tipo de aparelho não é o indicado, ele vai ter que recorrer a outros tipos de equipamentos. Mas na maioria das vezes ele consegue reabilitar, consegue ganhar força, que essa fase é importante, o ganho de força muscular, na academia mesmo, com a ajuda do fisioterapeuta ou do educador físico. E na prevenção, como que a gente atua aí? A gente falou de treinamento e tal, mas importante também, de tratamento, é importante também essa parte preventiva, né? É importante que a gente considere os limites fisiológicos desse atleta, desse indivíduo, para a gente não ultrapassar esses limites, e aí, como eu disse no início, nós temos uma chance maior, um risco mais alto do aparecimento de lesões. Uma boa avaliação física. Você tem que avaliar cada atleta com bastante individualidade, respeitar as individualidades de cada um. Então é muito importante para o sucesso do treinamento e para a prevenção de alguma complicação ou de alguma lesão, uma boa avaliação física, conhecer bem o seu atleta, conhecer a fundo as suas aptidões, as suas capacidades, a sua composição corporal, até estado emocional, estado psicológico é importante também, porque dessa forma você vai prevenir o aparecimento de algumas lesões. Os equipamentos também, na hora de escolher o tipo de equipamento, aparelho, existem aparelhos mais indicados ou menos indicados para determinados tipos de lesão ou para determinados tipos de reabilitação. Tem aparelhos que são bastante eficientes, são mais seguros, produzem mais estabilidade articular. Com isso você consegue prevenir a piora de um quadro já, de uma lesão pré-existente. Então é importante também escolher bem o equipamento que você vai treinar esse atleta. O equipamento muitas vezes ajuda a agravar uma lesão pré-existente ou então até o aparecimento de uma lesão. Então é importante você definir o equipamento aí. Não só o equipamento, mas também a modalidade, né? Nós estamos falando de musculação, é um exercício bastante seguro, onde todas as variáveis são muito controladas, eu vou mostrar isso para vocês. Então escolher bem a modalidade que ele vai treinar. Outros tipos de modalidade que não oferecem o controle dessas variáveis, com certeza você estaria expondo esse atleta a um risco maior de lesão. Então escolher bem a modalidade em que você vai reabilitá-lo é importante também. Uso de acessórios, de repente ajuda a prevenir alguma coisa, do tipo cintos, straps, elásticos, aquelas faixas elásticas. Tudo isso você tenta dar mais estabilidade a uma articulação. Toda vez que a articulação está mais estável, ela se irrita menos, né, por conta dos processos de instabilidade, e se irritando menos, se estressando menos, gera menos inflamação e isso provoca menos dor. E aí o atleta consegue se manter em treinamento durante mais tempo, ou até mesmo chegando à sua máxima performance sem expor a um problema de lesão. É importante o profissional sempre do lado, sempre perto, sempre acompanhando a cada movimento, a cada resposta do atleta, verificar constantemente se ele tem conforto ao movimento, se aquele movimento não está expondo a uma situação de estresse articular, onde eu vou conseguir aumentar a inflamação e vai acontecer tudo ao contrário do que eu disse, né? Aumentando a incapacidade, dificultando o treinamento. Então é importante o profissional estar sempre perto. Considerar o nível de aptidão física também é importante. Na escolha da modalidade, conhecer bem o atleta na avaliação física para você definir esse nível de aptidão física que ele está, para você poder cobrá-lo também dentro de uma coerência relativa ao nível de aptidão física dele também. Não cobrá-lo além do que ele pode, porque você vai estar expondo a lesão também. E claro, o bom senso profissional vale muito nesse momento. Conseguir colocar situações onde você acredita e você conhece que realmente vai prevenir o aparecimento de alguma lesão, ou que você está sendo de forma mais assertiva quando você busca o tratamento e a reabilitação. Nós temos uma frase velha conhecida da musculação, né, das academias, que é o no pain, no gain. Isso se não tem dor, não tem ganho, né? Esse é um jargão bem popular da musculação.
onde é preciso você treinar com dor, sentir dor no treino para você ter ganhos, isso nada mais é do que uma ideia para que você leve sempre ao extremo, para que você consiga sempre dar o seu máximo. E claro, dar o máximo é doloroso, você sente certo desconforto, sente dor quando isso acontece, mas que você vai ter grandes ganhos com isso também. Claro, a gente precisa adaptar essa filosofia do no pain, no gain para cada situação, como eu disse. Tem que ter um bom senso aí também. Existem atletas que em determinados movimentos ele pode realmente dar o seu máximo em determinados exercícios, em determinados movimentos, que ele vai conseguir ter bons resultados ali. Mas esse mesmo atleta, de repente, em um outro exercício, em um outro movimento, ele tenha que treinar de uma forma adaptada ou adequada por conta de um desconforto ou de uma lesão. Então o no pain, no gain é muito legal, é muito importante, funciona, vale a pena, mas você tem que adaptar para algumas situações aí. Não é levar ao pé da letra, se não tem dor não tem ganho. Tem que sim ter uma coerência para que você atinja o resultado, não pensar só de forma hardcore. Bom, eu quero entrar agora no treinamento, para a gente falar um pouquinho de treinamento. Eu vou começar mostrando um trabalho de 2012, né? Treinamento resistido em reabilitação musculoesquelética. É uma revisão sistemática. Tem os autores aí, o Jacob Christensen e o Andy Franklin. Saiu num jornal, o BJ Sports. É um jornal bem conceituado aí do meio da medicina esportiva. E é um trabalho mais recente aí relativo a essa situação do treinamento resistido, né, do treinamento com musculação e a reabilitação. Esse trabalho mostra que o treinamento resistido aumenta a eficiência, né, ele tem vantagens sobre alguns tipos de treinamento, porque ele aumenta muito a eficiência muscular ali nesse trabalho de reabilitação, porque ele aumenta a força muscular e aumentando a força eu consigo devolver função. Ou seja, eu consigo colocar aquele atleta para uma situação mais próxima da situação competitiva dele, porque eu estou desempenhando ali um treinamento com peso, um treinamento com resistência à musculação, com o objetivo de desenvolver força. Tá? Acaba, claro, tendo hipertrofia também, mas aí nessa situação o desenvolvimento da aptidão força muscular é importante, porque isso vai devolver função. Ele vai conseguir trabalhar melhor se ele estiver mais forte. As intensidades desse treino não são baixas, tá? Esses treinos, para ver o estímulo de forças, têm altas intensidades. Claro que aí também cabe o bom senso profissional aí na escolha dessas intensidades, mas o trabalho mostrou que os atletas treinavam com alta intensidade. 70% da carga máxima seria o ideal, desde que não tenha dor, ou seja, não tem dor, 70% da carga máxima já seria uma intensidade alta, mas se ele tiver dor, se ele tiver desconforto, aí há uma necessidade de adaptação. Geralmente essa adaptação ela acontece aonde? Na amplitude de movimento. Então esse trabalho mostra que ao surgir desconforto, surgir dor articular, dor muscular, a primeira medida que se deve tomar é reduzir as amplitudes, antes mesmo de reduzir as cargas. O trabalho mesmo mostra que o treinamento foi desempenhado com alta intensidade, 70% da carga máxima, mas no momento do aparecimento de desconforto, a primeira medida foi reduzir a amplitude de movimento e não a carga. A carga está diretamente relacionada com o progresso, com o ganho de força, com a melhora da função, com o ganho de estabilidade articular. Então não é a carga que eu tenho que mexer, eu tenho que mexer na amplitude. Só depois de tentar mexer na amplitude, reduzindo as amplitudes do exercício, fazendo numa amplitude confortável, se eu não conseguir resolver o problema do desconforto, da dor, aí sim eu vou começar a mexer na carga. Ou mesmo até evoluir para um isométrico. Né? Começar com uma situação isométrica, onde há contração muscular sem movimento articular. Se para o conforto for necessário isso, muito bem. Mantém os exercícios isométricos na intenção de fortalecer, ao ganhar força, você conseguir melhorar a situação de desconforto e aí sim começar a aumentar as amplitudes. Aí conseguir talvez trabalhar numa amplitude mínima que seja, mas já não mais um isométrico. Existe muita confusão nessa situação do isométrico que eu acho que vale a pena comentar com vocês.
O exercício isométrico, ele existe principalmente para tratar situações de pós-operatório, onde o movimento articular ele é totalmente contraindicado, porque pode romper estruturas, existe uma situação recente de cicatrização, muitas vezes pontos ainda, né? Então é uma situação muito aguda, muito recente. Ali não está indicado realmente movimento nenhum, porque você pode pôr a perder até o processo cirúrgico aí. Então você tem que fazer o fortalecimento de alguma forma para ele não perder força muscular, e você vai fazer como? Isométrico. Aí sim o isométrico é totalmente indicado. Não existe outra alternativa que não seja a aplicação do exercício isométrico. Porém, eu vejo muitas pessoas no dia a dia das academias que têm dor ou têm algum desconforto fazendo isométrico. Presta atenção, se você tem dor, desconforto aos mínimos graus de movimento, tudo bem, justifica você fazer mínimos graus ou até mesmo isométrico. Agora, se você tem certos graus de movimento ainda com conforto, não precisa fazer o isométrico. Faça o isotônico mesmo dentro de um grau de amplitude confortável, mesmo que seja mínimo, né? Então assim, apareceu dor, apareceu desconforto, isométrico, não. Antes de chegar lá no isométrico, tenta realizar os movimentos com os mínimos graus de amplitude. Depois de tentar os mínimos graus de amplitude, se ainda assim você não conseguir conforto articular, ainda incomodar, ainda tiver dor, aí sim você vai para um isométrico. Mas se tiver mínimos graus, insista nos mínimos graus, na intenção de ganhar força e até você ir aumentando essa amplitude, fazendo movimentos mais amplos. Tá? Então, essa questão do isométrico é ainda muito confusa para algumas pessoas, enquanto na verdade não existe confusão. É bem simples. Isométrico é para quando não existe possibilidade nenhuma de movimento. E aí sim, a única alternativa para fortalecer a musculatura é o trabalho isométrico. Mas se você ainda tem preservado alguns graus de movimento com conforto, é nessa amplitude que você vai ter que trabalhar. Bom, isso tudo, o trabalho coloca o treinamento resistido como o melhor meio, o melhor método para reabilitação nesse caso, pelo aumento de força, mas também pela sua segurança. A musculação, ela é uma modalidade muito segura, né? Tendo em vista aquele trabalho que eu comecei mostrando para vocês, que corresponde a menos de 1% das queixas nos consultórios médicos nos Estados Unidos, onde nós temos mais de 35 milhões de praticantes. Isso porque a musculação também é conhecida, né, por essas características que ela possui, por essas virtudes que ela possui, como exercícios controlados. Então nós chamamos também musculação de exercícios controlados terapêuticos. Então é uma aplicação da musculação terapêutica na forma de reabilitação, na forma de prevenção, né, o tratamento de alguma doença ou alguma lesão, que não a modalidade musculação para esporte de alto nível, né, de alto rendimento. Lembrando sempre que alto rendimento esportivo não significa, né, não quer dizer saúde. Muitas vezes onde eu aumento os limites fisiológicos aí pelas sobrecargas, eu aumento o risco de lesão, volto a repetir. Então, modalidades esportivas de alto nível oferecem sim, claro, certos graus de chance do aparecimento de algum tipo de lesão. Essas qualidades da musculação que a tornam exercícios controlados, né? Porque ela possui variáveis totalmente controladas, né? Essas variáveis são posições, velocidade, cargas, amplitudes, o grau de esforço, repetições, séries, duração e frequência. Todas essas variáveis, elas são muito bem controladas, ou seja, eu consigo colocar limites, consigo colocar metas dentro dessas variáveis aí, o que trazem à musculação bastante segurança, coisa que eu não tenho, por exemplo, no aeróbico, né? Se eu peço para o indivíduo correr, já é uma situação bem intensa, onde eu não consigo ter esse controle de amplitude. Corre com passos curtos, corre com passos mais longos. É difícil muitas vezes você conseguir definir situações assim. Na musculação, isso é muito mais controlado. O indivíduo tem ali um aparelho, tem ali o peso, e ele consegue desempenhar movimentos com muito controle. Controle de velocidade, controle de amplitude,
número de séries, repetições, o volume é muito bem ajustado. Então isso confere à musculação uma característica muito segura, que você não encontra em outras modalidades. A vantagem da musculação é você fortalecer a musculatura, né, trazer força muscular, para proporcionar maior estabilidade articular, e tendo mais estabilidade articular, você expõe aquela articulação, aquelas estruturas a um estresse menor, o que leva a menos irritação, menos inflamação, menos dor e menos incapacidade, né? Então, aonde a gente tem que atuar com a musculação? Muitas vezes o indivíduo tem dor. Por conta da dor, ele vai gerar uma imobilidade, ele vai ter perda de função. Se ele tem perda de função, ele vai gerar um enfraquecimento, ou seja, ele vai perder força muscular. Gerando um enfraquecimento, vai ocorrer uma instabilidade, aquela articulação vai ficar mais instável, e isso vai gerar mais inflamação e mais dor. Então é um processo, um ciclo vicioso, né? É um processo que tem que ser quebrado com o quê? Com o fortalecimento muscular. Claro, da forma correta, adequada, como eu disse para vocês, com controles das variáveis, com amplitudes, cargas, mas intervir de alguma forma a devolver esse indivíduo força muscular. Com força muscular você vai conseguir diminuir a dor, porque você vai trabalhar numa estabilidade articular maior. Pensando numa articulação, nós temos estruturas que desempenham mais estabilidade na articulação. Nós temos, além dos ligamentos, que já são estabilizadores de uma articulação, nós temos a cápsula articular e nós temos os músculos, os tendões. Os tendões, como ultrapassam as articulações, eles oferecem estabilidade também. Então, se você tem algum prejuízo de instabilidade numa articulação, é importante que você fortaleça, porque o fortalecimento muscular vai te dar mais estabilidade articular. E isso vai quebrar todo esse círculo vicioso gerado pelo enfraquecimento, a instabilidade, o processo inflamatório e a dor. E claro, tem dor, mais imobilidade, mais enfraquecimento, e aí você tem todo o processo desencadeado novamente. Então é importante intervir nesse processo com o quê? Musculação, fortalecimento muscular. Ele sim vai devolver mais função e vai controlar o processo álgico e a dor. Um outro trabalho aí de 2011, da MedSport também, um outro veículo bastante respeitado aí no meio da medicina esportiva. Orientações para o treinamento resistido com bases em evidências. Esse também é bem importante, tá? Tem algumas conclusões aí que eu quero comentar, que eu acho que são mais importantes do trabalho, né? Com relação à força e resistência, nós percebemos melhora de força e melhora de resistência apenas com uma série de 8 a 12 movimentos aumentando cargas, né? Então, fazendo uma série só, você já percebe, claro, nós estamos falando aí de pessoas destreinadas que começam a treinar e você já tem melhora da força e da resistência apenas com uma série de 8 a 12 movimentos aumentando carga. Os movimentos são lentos e a frequência disso, né, o volume disso, seria de 1 a 2 vezes na semana o mesmo músculo treinado. Então você pode fazer apenas uma série por músculo, claro, vamos colocar aí numa situação iniciante, né, em pessoas não treinadas, que você já vai começar a desenvolver força muscular, vai desenvolver resistência muscular também. Outra conclusão também desse trabalho que é bastante interessante é a comparação de treinamento com pesos livres, aparelhos e o peso corporal. Então a gente vê praticantes aí desempenhando dessas formas, ou com o treino com pesos, né, levantando pesos livres, ou em algum tipo de aparelho, ou usando o peso do próprio corpo para oferecer resistência. Com relação ao resultado, o trabalho mostra que os resultados são iguais, não tem diferenças aí, pelo menos nesse estudo aqui. Porém, a diferença é que os aparelhos oferecem maior segurança. Ao invés de usar o peso do corpo ou o peso livre, você usar um aparelho, você consegue trazer mais estabilidade ao movimento. Então, isso é uma resposta importante
para tratamento, reabilitação. Se você tem uma lesão, tem um desconforto e você está fazendo um exercício livre, melhor você fazer um exercício num aparelho, numa barra guiada ou em alguma estrutura que ofereça maior estabilidade. Assim você vai conseguir trabalhar melhor dentro dos limites, não expondo a articulação a algum tipo maior de lesão ou desgaste. Outra conclusão também do trabalho, né, do treinamento com pesos, com relação àqueles movimentos balísticos, né, movimentos meio que coreografados aí, que a gente vê muito o pessoal fazendo, ou em cima de superfícies instáveis, tipo camas elásticas, Bosu, esse tipo de acessório, né. Isso o trabalho mostrou que não melhora a aptidão esportiva, ou seja, muitos que desempenham esse tipo de treinamento com a intenção de melhorar a aptidão física para alguma modalidade esportiva, estão enganados. O trabalho mostra que esse tipo de treinamento não é superior à musculação e esse tipo de treinamento não vai melhorar a aptidão física para um determinado tipo de modalidade. Por exemplo, lutadores que acabam optando por esse tipo de treinamento não vão melhorar a aptidão com o uso desses equipamentos. Só vão aumentar o risco de lesão, porque esses movimentos balísticos muitas vezes oferecem instabilidade articular, oferece um risco grande de lesão. Você acaba expondo a articulação, a estrutura musculoesquelética a uma situação de estresse muito grande, sem ter estabilidade nenhuma. Então isso é, com certeza, um indicativo de lesão. E essas superfícies instáveis também é a mesma coisa. Você está fazendo exercício em cima de uma superfície que provoca instabilidade. Se você não tem certo nível de força muscular para manter a estabilidade ali, com certeza você vai desenvolver uma lesão ou algo do tipo. Tá? Outra coisa também que o trabalho mostrou, que é bem interessante, são com relação aos movimentos explosivos, né? A gente vê aí alguns treinando de forma bem explosiva, né? Fazendo aqueles arranques com movimentos rápidos, né? Isso não melhora o resultado também, o trabalho mostrou que isso não melhora o resultado, portanto não é melhor do que fazer um movimento lento, pelo contrário, isso só também aumentou o risco do aparecimento de lesões. Então esses movimentos explosivos não tem nada a ver com o resultado, eles não são superiores ao trabalho dos movimentos lentos, porém eles até são mais arriscados porque predispõem aí o aparecimento de algum tipo de lesão. Dentro dos esportes, o que o trabalho mostrou pra gente? Que a musculação diminui o risco de lesão porque aumenta a força, a resistência, a potência, a velocidade e, no caso desse trabalho, aumentou até a altura do salto vertical aí. Por conta do desenvolvimento da força muscular, a musculação tem um papel importante na prevenção de lesão dentro do esporte. Então, bem bacana esses apontamentos que o trabalho mostrou. Isso é uma revisão aí toda de trabalhos já publicados. Isso porque é necessário porque as pessoas se esquecem um pouco, os profissionais acabam se esquecendo da maneira ideal, da maneira correta como se deve aplicar o treinamento. E acabam aí por situações de moda, né, de situações de marketing, de mercado, querendo se diferenciar, querendo inovar e acaba indo para um lado onde a ciência não dá suporte. E isso com certeza é uma imprudência e é expor o cliente, o atleta, a um risco maior de lesão, né? Bom, o que a gente tem que fazer aí com relação ao treinamento, né? Selecionar exercícios, então é importante você escolher o tipo de exercício. Isso você vai considerar o conforto também, né? Então, por exemplo, vamos fazer um agachamento porque o agachamento é importante para o desenvolvimento do membro inferior, excelente, ótimo. Se você consegue fazer o agachamento, muito bem. Se você tem desconfortos no quadril, no joelho, na coluna lombar e não consegue produzir um agachamento eficiente, é melhor que você procure um hack, uma barra Smith, onde você vai ter mais estabilidade e pode produzir um movimento mais interessante para o quadríceps. Então, você não vai ficar
pequeno ou vai ter menos performance porque você não faz o agachamento. O agachamento é um excelente exercício, é um exercício muito completo, que deve sim ser praticado. Mas se você não tem conforto, você não precisa se obrigar a fazer um agachamento, sendo que você tem a possibilidade de desenvolver a força no quadríceps em outros tipos de equipamento, como é o caso de um hack machine, como é o caso de uma barra Smith. Então você tem outras opções onde você talvez conseguiria mais conforto e vai conseguir hipertrofia, vai conseguir estímulo de força também. Ainda levando o exemplo do agachamento, é importante que nós façamos uma adaptação de cargas e amplitudes e evoluímos isso conforme a evolução também do atleta. Conforme ele tiver menos dor, tiver mais amplitude de movimento confortável, eu vou evoluindo, aumentando cargas e aumentando amplitude. Mas ainda usando o exemplo do agachamento, como eu disse, é muito comum as pessoas colocarem agachamento e querer fazer até o chão, porque agachamento até o chão é melhor para o estímulo do glúteo. Legal. É muito importante dizer que faz agachamento até o chão quem tem conforto articular. Quem não tem conforto articular não faz agachamento até o chão, faz num limite confortável de amplitude. Ah, mas aí não vai trabalhar tanto o glúteo? Se sua intenção é trabalhar o glúteo, existem uma infinidade de exercícios para o glúteo dentro do treinamento que você pode fazer com mais conforto, sem expor as articulações que você está sentindo desconforto, ou que você tem algum tipo de lesão, a um risco maior de estresse. Então não é obrigatório fazer agachamento até embaixo se você quer trabalhar o glúteo. Se você quer trabalhar o glúteo, você tem exercícios diversos aí para o trabalho do glúteo. Tem exercícios mais isolados, exercícios mais básicos também. Além do agachamento. O agachamento é muito bom para o glúteo? É excelente. Mas vai fazer agachamento até embaixo quem tem condições, quem tem conforto articular para fazer o agachamento até embaixo. Então é importante nessa hora escolher bem o exercício e também adaptar amplitudes, adaptar as amplitudes de movimento dentro de um conforto. Então faz agachamento? Faz, excelente exercício. Agachou até embaixo, sentiu desconforto, joelho, quadril, coluna, primeira medida, vamos reduzir a amplitude, fazendo uma amplitude mais curta. Tá? Se não existe conforto de forma alguma, abandona o agachamento livre e vá fazer uma barra Smith ou um hack, que você vai ter os mesmos resultados ali de estímulo muscular ali. Um ou outro músculo que estimular menos, você também consegue treinar de forma isolada depois. Então, não estabeleçam essas regras, tá? Vamos aprender a avaliar cada situação e adaptar a musculação, que graças a Deus existe uma infinidade aí de exercícios e métodos para que o atleta, o praticante consiga conforto, consiga segurança e ainda assim, claro, atingir os seus objetivos. Dentro do treinamento é importante algumas situações de aquecimento, alongamento, aeróbico. Como é que funciona isso, né? Você tem situações de aquecimento como uma preparação para o exercício no próprio exercício, né? Você não precisa ficar se aquecendo fazendo algum outro tipo de exercício. Não, se você vai para uma mesa de supino, trabalhar o peito, né? Um desenvolvimento supino, você pode começar o exercício só com a barra, com menos peso, com uma carga muito leve, e ali você produzir alguns movimentos com amplitudes curtas, depois você vai aumentando a amplitude até você conseguir uma amplitude maior. Com isso você já está alongando a musculatura do peito, já está aquecendo, já está preparando a musculatura do peito para você conseguir treinar com mais conforto também. É prudente que você não chegue na academia treinando com a sua carga habitual. É prudente que você coloque uma carga mais leve ali, até mesmo para você ir movimentando as articulações, coordenando melhor o movimento, ajudando você a se concentrar no que você vai fazer. Essa introdução ao treinamento é importante. Isso ajuda a te dar mais eficiência e te trazer mais segurança também. Né? Você saber o que você está fazendo e você está se preparando para aquilo. Mas não precisa perder horas aquecendo, fazendo alongamentos ou coisa assim de forma dirigida. No próprio exercício, no próprio movimento, você já vai conseguir produzir aquecimento, né? Preparar as articulações, irrigar um pouco mais a estrutura com sangue, deixar as articulações mais móveis ali.
e também ganhar certa flexibilidade, conseguir trabalhar o alongamento. Então você não precisa fazer um alongamento específico, tá? O próprio exercício da musculação ajuda você a alongar, né? Alongamento específico faz quem precisa treinar alongamento específico, quem é ginasta, quem trabalha em circo, coisa do tipo. Se você não faz nenhum tipo de atividade dessas, você não precisa treinar alongamento de forma específica. Você vai conseguir flexibilidade com a musculação o suficiente para você manter a sua qualidade de vida, manter as suas atividades de vida diária sem problemas, tá? Não precisa treinar alongamento de forma específica. E os aeróbicos, como é que funciona isso aí? Pode sim você pedalar, caminhar um pouco antes do exercício, mas isso não quer dizer que vá prevenir lesões, tá? Não existe na literatura trabalhos que mostram que o trabalho preparatório com aquecimento, com aeróbico, alongamento ou coisa assim, vá prevenir o aparecimento de lesão. É sim uma situação de conforto. Então, muitas vezes o indivíduo se sente mais confortável se ele faz uma preparação ali prévia antes de começar o seu treino com a carga habitual. E isso você já consegue fazer com pouca carga, amplitudes menores, depois vai aumentando a amplitude e aí você vai aumentando cargas até entrar no seu ritmo habitual de treinamento. Essa adaptação do treinamento, para uma fase inicial, nós temos a indicação de um exercício por músculo, 3 séries, né, desse exercício, uma série leve, que seria uma série preparatória, uma série média, já com mais carga, e uma série pesada, tá? Uma leve, uma média e uma pesada, 3 séries. Isso para cada exercício, sendo um exercício por músculo. Você vai repetir isso o quê? 2 a 3 vezes na semana, tá? Isso seria para uma adaptação, seria para quem está numa fase de início aí de treinamento. E para um trabalho de reabilitação, no caso aí, no tratamento, na terapia. De 1 a 2 exercícios por músculo, de 3 a 4 séries, sendo leve, média, pesada e pesada, ou seja, uma leve de aquecimento, uma carga média, preparatória para as cargas mais pesadas, e depois 2 séries com uma carga mais pesada. Então, com isso também, o que você pode fazer? Aumentar o número de movimentos e diminuir o número de movimentos conforme você aumenta a carga. Então, por exemplo, a primeira leve, ela pode ser de 12 movimentos. Depois a média, que você vai aumentar um pouco as cargas, ela pode ser de 10 movimentos. Depois a pesada, você pode fazer 8 movimentos, por exemplo, e repete a outra pesada, 8 movimentos, repetindo a carga também. Então você tem uma leve de 12 movimentos, uma média de 10 movimentos, e 2 pesadas de 8 movimentos, mantendo a carga. Então você vai aumentando a carga a cada série, tá? E aí você vai manter a frequência de 2 a 3 vezes na semana esse volume de treino aí. Em situações mais avançadas de treinamento, geralmente você consegue ver aí 4, 5 exercícios por músculo, né? Também mantendo aí 4 séries, 5 séries, e aí você vai aumentando as séries pesadas, né? Leve, média, pesada, pesada, mais uma pesada, por exemplo, né? Você já passou daquela fase inicial de aquecimento, né? Preparatório para as cargas mais pesadas, vamos dizer assim. E aí você consegue trabalhar com mais peso aí. Então 4 exercícios por músculo, de 4 a 5 exercícios por músculo, vai depender do tamanho desse músculo também, né? Dos grupos envolvidos ali no movimento, se ele é mais isolado, se é um movimento mais básico também. E você vai fazer esse volume semanal aí, geralmente de 1 a 2 treinos por semana. Então você vai dividir esse treino avançado de 1 a 2 vezes na semana, tá? E o equipamento ideal? Qual que é o equipamento ideal para treinar, né? Qual que é o equipamento que eu devo priorizar dentro da minha rotina de treino, né? O que é mais comum a gente ver na academia para o trabalho da musculação são aparelhos, máquinas e peso livre. Peso livre é bastante comum, né? Os praticantes acabam usando bastante o peso livre. Mas nós temos aí sempre uma comparação. O que a gente tem que prestar atenção aí? A transmissão direta da carga, a variação de carga no curso do movimento, os vetores de forças adequados e a estabilidade das articulações. Isso são fatores importantes quando você vai escolher o equipamento que você vai treinar.
O equipamento ideal, ele tem que produzir uma sensação de trabalho interessante, ou seja, você tem que sentir que está trabalhando a musculatura de forma eficiente, ao mesmo tempo em que você tem um conforto da articulação envolvida ali no movimento. Então, esse é o equipamento ideal. Nos pesos livres, nós temos um trabalho muscular muito bom. É uma característica importante do peso livre. Porém, a proteção articular do peso livre, ela é muito pequena, porque você tem instabilidade com o peso livre, né? Você faz o movimento, mas você está movimentando de forma livre e você pode ter uma instabilidade ali. Então, o peso livre é bom para o estímulo, mas não é tão bom para a proteção articular. No caso dos aparelhos, o trabalho muscular, ele é discutido. Por quê? Depende muito do tipo de aparelho, o tipo de polia, de cabo de aço que ele usa, né? Principalmente as polias e as roldanas, correias. Então vai depender um pouco da biomecânica do aparelho para dizer se ele é eficiente ou não com relação ao trabalho muscular. Porém, na proteção articular, o aparelho leva muita vantagem. Ele oferece mais estabilidade articular. Com isso você consegue proteger melhor as estruturas. Dentro dos aparelhos, existe uma divisão de equipamentos, de aparelhos, que são os aparelhos de pesos livres e alavancas. Os aparelhos de sistema com peso livre e alavanca, eles oferecem a sensação de trabalho muscular do peso livre, do trabalho com peso livre, aquela sensação de trabalho muscular importante, interessante, e oferece também a proteção articular, porque você tem uma alavanca possibilitando que você faça um movimento num mesmo sentido e não gere instabilidade para aquela articulação. Então, o peso livre com a alavanca, esse tipo de equipamento, são os equipamentos ideais, o equipamento de preferência para o treinamento. Tanto para indivíduos debilitados, indivíduos que têm algum tipo de lesão ou doença, quanto para indivíduos super treinados. Por quê? São essas pontas que necessitam de mais proteção. Um indivíduo que é fragilizado, que é portador de alguma doença ou de alguma lesão, ele precisa de muita proteção, porque ele tem fragilidade, né? Ele tem uma indicação para isso. E o atleta de alto nível, porque o atleta de alto nível treina com os seus limites muito altos. Ele treina num limite fisiológico alto, ele aumenta demais sobrecargas e coisas do tipo, então ele precisa ter uma proteção articular importante também. Então o aparelho de peso livre com alavanca é o aparelho de escolha para o treinamento da musculação de forma eficiente e segura. Bom, espero que eu tenha atendido aí as especificações de vocês com relação a essa aula e dúvidas você podem mandar para o meu e-mail que está aparecendo aí na tela. Muito obrigado.